Meus queridos irmãos, nesta noite eu gostaria de refletir com vocês um texto que está registrado lá no livro do Êxodo, capítulo 33, a partir do verso 12. Queremos refletir a respeito da presença do Senhor, a importância dessa presença, a importância de buscarmos essa presença, de entendermos a razão dessa presença. Capítulo 33, versículo do 12 em diante, a palavra de Deus, ela vai nos dizer o seguinte: E Moisés disse ao Senhor: Tu me dizes que eu faça subir este povo, mas não me mostras quem enviarás comigo. Disseste também: Conheço-te por teu nome, e achaste favor aos meus olhos. Se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos, e considere que esta nação é o teu povo. O Senhor respondeu-lhe: Eu mesmo irei contigo, e te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como saber que achei favor aos teus olhos, eu e o teu povo? Por acaso não é por andares conosco, para que sejamos separados, eu e teu povo, de todos os povos da face da terra? Então o Senhor disse a Moisés: Farei também isto que pedistes, pois achartes favor aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Amados irmãos e amigos, verdadeiramente a presença do Senhor é a experiência mais marcante que um cristão pode vivenciar. E quando nós falamos da presença do Senhor, falamos dessa sua presença perceptível nas nossas vidas. Presença essa que marca as nossas vidas, que muda as nossas vidas, que muda o sentido por completo da nossa existência. Tamanha foi a experiência vivida por vários homens de Deus. Poderíamos citar vários homens de Deus, mas eu me recordo daquela experiência que o profeta Isaías teve com Deus. Essa experiência, mesmo ou apesar dele ser profeta, é mediante a essa experiência perceptível com a presença de Deus que muda todo o ministério profético de Isaías. Essa experiência eu um dia vivenciei, essa experiência um dia você vivenciou, essa experiência talvez hoje você que ainda não tem experimentado pode vivenciar. É uma experiência que altera o quadro da nossa existência, o quadro da nossa vida. Quando nós vamos para a doutrina bíblica a respeito da presença de Deus, doutrina essa chamada como onipresença de Deus, é a doutrina que ensina que Deus está presente em todos os lugares. Poderíamos até usar aquele termo, Deus que está disponível em todos os lugares. Quando nós analisamos os escritos bíblicos, nós vamos entender essa verdade. Deus é um Deus que está presente absolutamente em todos os lugares, disponível em todos os lugares. A profundidade dessa doutrina é tão grande que vai além da nossa capacidade de imaginação. Até mesmo aqueles lugares que nós relutamos em imaginar a presença de Deus, eis que ali Ele está. Às vezes supomos ou imaginamos que Deus só se faz presente neste ambiente aqui, que nós separamos. Na realidade, Deus está presente, isso é bem verdade. Mas Deus está presente também naqueles lugares aonde as pessoas estão comemorando, ou festejando, ou farreando. Deus está presente lá também. Deus é um Deus que está presente lá quando a micareta está acontecendo, quando o carnaval está acontecendo. Deus está presente, porque a doutrina da onipresença fala exatamente desse Deus que está presente em absoluto em todos os lugares. Daí seria um erro, seria um equívoco a gente orar pedindo para que Deus se fizesse presente neste lugar, ou se fizesse presente aonde nós estamos, porque Ele já está presente. Quando nós lemos o Salmo 139, o salmista, a partir do verso 7 e 8, ele vai falar a respeito dessa verdade, quando ele diz: Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença ou da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás.
Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. O salmista compreendia que não existe lugar que possa limitar a presença de Deus. Em todos os lugares Ele está presente. Em todos os lugares Deus está disponível. Eu me recordo daquela palavra do pastor Ed René Kivitz, quando falava a respeito do ajuntamento cristão. E ele fez uma distinção interessante entre a presença de Deus, sua presença perceptível, e uma distinção também na sua própria manifestação, ou essa ação visível de Deus. Quando ele coloca que, embora Deus seja um Deus que está presente em todos os lugares, embora seja um Deus disponível em todos os lugares, não são em todos os lugares que Deus vai agir. Aí há uma diferença entre a sua presença e a sua ação. Ele está presente em todos os lugares, mas não são em todos os lugares que Deus vai agir. E agindo Deus, ou escolhendo Deus agir em um lugar, nem todas as pessoas terão condição em perceber o seu agir. Quando nós vamos para a história daquela mulher do fluxo de sangue, por exemplo, aquela mulher, ela corre até Jesus, Jesus sendo apertado, amassado pela multidão. Tamanha era a multidão que estava ao redor de Jesus, e aquela mulher simplesmente corre, consegue uma brecha, toca nas vestes de Jesus, e Jesus para o seu cortejo, para a sua caminhada, e Jesus diz: alguém me tocou. Parece que essa palavra de Jesus soa como um escândalo aos ouvidos dos discípulos, porque sabia que muitos estavam tocando Jesus. Parecia um absurdo: Senhor, como alguém te tocou? Todos estão te tocando. Mas quando Jesus fala do toque, ou de alguém me tocou, Jesus estava falando exatamente da presença de Deus naquele lugar, mas era uma presença agindo, havia uma ação de Deus mediante a sua presença, e essa ação de Deus foi percebida pelaquela mulher que tocou em Jesus, percebida pelo Cristo, mas não foi percebida pelos discípulos que estavam com Jesus. Deus estava presente, estava agindo, mas nem todos perceberam o agir de Deus. O meu desejo, a minha oração, é que o Deus que está presente aqui neste lugar, Ele também haja esta noite, neste lugar e na sua vida. E agindo esse Deus neste lugar, que você possa perceber o seu agir. Eu quero te dizer uma coisa: a presença de Deus não depende dos nossos sentimentos ou dos nossos sentidos. Ainda que eu não sinta, Deus está presente. Ainda que eu não me arrepie, Deus está presente. Ainda que não dê um estremelique dentro de mim, Deus está presente. Não depende dos meus sentimentos. Eu senti a presença de Deus hoje neste lugar, logo Deus está presente. Ou eu não senti a presença de Deus neste lugar, logo Deus não está presente. Não depende dos meus sentimentos, dos meus sentidos. Ele está presente. Essa experiência da presença de Deus, de um Deus que está presente, que escolhe agir em um lugar, e agindo esse Deus, nem todos vão perceber, mas alguém percebe o seu agir. É a experiência que Moisés tem com Deus. Moisés vivencia essa experiência de um Deus que estava presente constantemente na sua vida, o Deus que escolheu agir na vida de Moisés. E quando Deus escolheu agir na vida de Moisés, Moisés consegue perceber a ação de Deus. Olha que experiência interessante, aquela experiência lá da sarça ardente, a planta que pegava fogo no deserto e não se consumia. O que é mais interessante nessa questão é que, queridos, era uma experiência normal, natural, trivial para eles. Moisés estava acostumado, era rotina na vida de Moisés ver uma planta em um deserto a mais de 40 graus de temperatura pegar fogo. Moisés estava acostumado diversas vezes ver esse episódio.
Isso era muito rotineiro, isso era muito simples, isso era muito natural na vida de Moisés. O milagre não estava no fato da sarça pegar fogo. O milagre se constituía no fato de Moisés ser atraído por uma coisa muito simples, rotineira na sua vida. Às vezes nós imaginamos que essa ação de Deus tem que ser algo extraordinário ou espetacular na nossa visão, tem que ser descomunal. Alguma coisa descomunal tem que acontecer para que possamos entender a ação de Deus. E nos esquecemos que Deus é um Deus tão simples, que age na simplicidade da nossa vida, um Deus que age na rotina da nossa vida. Queridos, constantemente Deus está agindo na rotina das nossas vidas. Nós é que perdemos a percepção de ver esse Deus, ou de sentir, ou de perceber a manifestação desse Deus. Quer ver uma prova, um milagre que acontece nas nossas vidas, que se tornou rotina? Está vivo. A vida é um milagre de Deus. E nós estamos tão acostumados a acordar e a respirar o ar, que nós não conseguimos mais perceber a ação miraculosa de Deus sobre as nossas vidas. Isso é um milagre. Estar vivo hoje é um milagre de Deus. É a ação de Deus. Deus está falando constantemente, nós que perdemos a percepção para ouvir Deus, para entender Deus. A coisa mais normal para Moisés era ver uma sarça pegar fogo. Mas aquela sarça, aquela planta estava pegando fogo e algo atrai Moisés. Algo de rotineiro atrai Moisés. E Moisés é atraído, ele encosta, ele se aproxima e percebe que aquela planta pegava fogo, mas não se consumia. E é neste momento que Moisés tem uma experiência com Deus. É neste momento que Deus fala a Moisés, convoca Moisés para um ministério grandioso. E a partir dessa experiência, Moisés vai vivenciando uma experiência atrás da outra, de maneira gradativa. Porque quando nós vivenciamos a experiência da presença de Deus, ela é gradativa nas nossas vidas. E Moisés vai experimentar isso lá no Egito. Ele vai experimentar isso quando as pragas são lançadas sobre o Egito e o povo é poupado. Ele vai experimentar isso quando está com o povo saindo do Egito e se depara diante daquele mar, percebe um exército vindo atrás e de repente o mar se abre e o povo atravessa aquele mar, a presença de Deus. Ele percebe a presença de Deus durante o dia, quando Deus protegia o povo do calor imenso daquele deserto. Quando à noite uma tocha guiava o povo pelo deserto. Ele percebe a presença de Deus, queridos, lá naquele deserto onde não havia supermercados, não havia açougue, não havia shopping centers, não havia nada disso. E o povo era suprido em todas as suas necessidades. O povo tinha vestimento, o povo tinha alimento diariamente. Moisés começa a experimentar a presença desse Deus assim. E quando Moisés tem essa experiência com Deus, Moisés já não quer mais abrir mão disso. Moisés já não quer mais abrir mão da presença de Deus. Daí nós vamos ver a palavra dele aqui no verso 15: se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. Na realidade, o diálogo de Moisés já tinha iniciado um diálogo com Deus. E aí no verso 13, Moisés chega diante de Deus e diz: Senhor, se achei favor, ou se tenho verdadeiramente lhe agradado, me mostra o teu caminho, para que eu te conheça de fato. Me mostra o teu caminho. Se eu achei graça aos teus olhos, queridos, no verso 13, nós podemos perceber um homem que vivia verdadeiramente uma vida que agradava o coração de Deus. Há um detalhe: Moisés era um pecador como eu e você. Moisés era um homem semelhante a mim e a você, sujeito às mesmas falhas, às mesmas paixões, suscetível a erros, e na Bíblia vai registrar alguns erros de Moisés. Um homem igualzinho a mim e a você, com as limitações que eu tenho e que você tem, mas um homem que viveu de maneira que agradou o coração de Deus.